segunda parte da Praça da Alegria. Bem-vindo. Vamos receber agora o Dr. Carlos Martins, que já é colaborador habitual da Praça da Alegria, para falar de uma doença vulgarmente tratada por zona, mas que também se chama herpes zoster. É assim, Dr. Carlos? Bom dia. Correto. Bom dia, Sónia. Bom dia a todos, bom dia aos seus telespectadores. Bom dia, bom dia. Esta é uma doença frequente? Cerca de 20 a 30% das pessoas ao longo da vida terão zona. Afeta mais homens ou mulheres? Não existe muita diferença, tanto pode afetar homens como mulheres. Normalmente afeta as pessoas acima dos 50 anos de idade. A zona é uma infecção que se manifesta na pele e que resulta da reativação do vírus que provoca a varicela. O vírus, depois de ter provocado a varicela, como que fica dormente junto a um nervo. E mais tarde, quando se reativa, ou pelo avançar da idade, ou por uma diminuição das defesas da nossa imunidade natural, manifesta-se na forma de zona. Mas quem não tenha tido varicela na infância, que é normalmente quando ela se manifesta, pode também vir a ter zona mais tarde? É assim. Quem nunca tiver sido infectado pelo vírus da varicela, nunca terá zona. Às vezes pode ocorrer infecção pelo vírus da varicela sem que a pessoa tenha tido varicela. Ou sem que se tenha apercebido dessa infecção. Essa pessoa que pensa que nunca teve varicela já pode ter zona. Pode ter tido contato infecção, com o vírus da varicela e não já ter pode ter desencadeado zona a depois, doença. mais tarde. Como é que se manifesta esta doença? Como Muito se bem. apresenta? Para compreendermos como se apresenta, se calhar antes disso é melhor conhecermos um pouco o corpo humano. Eu tinha aqui umas imagens. Muito bem, vamos lá. Com licença. Vamos conhecer então melhor esta doença. Exatamente. Gostava que mostrassem o slide do corpo humano, em que temos, nós no nosso corpo temos a coluna vertebral, está aqui vista de lado, como se estivéssemos a olhar para o corpo humano de lado. E a coluna vertebral é composta por vários pequenos ossos, que são as vértebras, e digamos, de cada nível da coluna vertebral sai um par de nervos que vai inervar o corpo humano ao longo de todo o corpo humano. É como se nós tivéssemos o corpo humano dividido em fatias, correspondendo cada fatia destas à inervação de um determinado par de nervos que sai de um determinado nível da coluna vertebral. Ora, o vírus aloja-se então junto a um destes nervos e que fica dormente ou fica adormecido. Quando ele reativa, vai-se manifestar e as lesões vão aparecer na pele, na zona que o respectivo nervo inerva. Ou seja, se ela estiver alojado aqui neste nível, vai-se manifestar depois no tronco, em toda esta região. E é por isso as lesões na pele aparecem em banda e afetam toda uma região, e é por isso que se fala em zona. Claro. Afeta uma determinada zona, daí o nome, não é? Exatamente. E é realmente no tronco onde ela aparece mais vezes, não é? É o local mais frequente, mas pode aparecer em qualquer ponto do corpo Até à volta humano. dos olhos, até nos olhos. À volta do olho. E aí já pode trazer mais complicações. Exatamente. Daqui a um bocadinho já vamos ver uma imagem. No princípio, a pessoa pode começar por sentir um formigueiro, uma ardência, que mais tarde evolui para dor. Aparecem umas manchas vermelhas, como estas que estamos aqui a ver. Logo a seguir, nestas manchas, começam a aparecer umas bolhas que contêm um líquido transparente. Agradecia que passassem às imagens seguintes. Cá estão as tais bolhas com um líquido transparente, muito parecidas com as bolhinhas do herpes labial. Agradecia que mostrassem a imagem seguinte. E depois, estas bolhas acabam por evoluir para a cicatrização, para crostas. Nesta imagem, conseguimos ver então a tal banda, a tal região toda do nervo que é inervada por um determinado nervo. Às vezes pode contornar... E já são as costas, não é? Exatamente, as costas. Às vezes pode contornar o corpo e passar mesmo para a frente. Este é o aspecto mais típico da zona. Salvo erro, na imagem seguinte, vamos ver ainda aqui junto ao pescoço,
Exato. E agora, na imagem seguinte, a tal situação em que a zona pode localizar-se à volta do olho. Cá está, aqui a afetar toda esta zona. Claro. Quando a zona afeta esta região, à volta do olho, nós preocupamos-nos porque pode também afetar o olho propriamente dito. E aí a pessoa começa a sentir Tem mais imagens, lacrimejo. doutor, vamos sentar. A pessoa começa a sentir um lacrimejo, pode sentir dor ocular, pode sentir perturbação da visão. Isso é sinal que o olho está afetado e isso implica algum cuidado porque podem ficar sequelas permanentes, nomeadamente perda de visão. Atenção que esta preocupação com o olho só tem lugar se a zona se localizar nesta região. Claro. Se localizar no tronco, não tem qualquer complicação existe. aí. Exatamente. Falamos das possíveis complicações, então, que eu sei que tem um quadro também. Exatamente. Aqui está. Uma das complicações mais frequentes relaciona-se com a dor. É normal a zona na fase aguda, nesta fase que eu mostrei nestas imagens, a pessoa sentir muita dor. A dor é muito intensa e o incómodo é grande. As pessoas dizem que mal suportam o encosto, por exemplo, do lençol ou do pijama ou da camisa de dormir à pele. Basta o encosto da peça de roupa para provocar um desconforto intenso e muito incómodo. Contudo, a maior parte das pessoas, digamos, esta situação dura cerca de 7 a 10 dias. No final desses 10 dias as pessoas ficam bem e ficam sem dor. Às vezes permanece uma cor da pele, uma pigmentação da pele que às vezes fica por um período prolongado, até pode ficar para a vida toda, mas a pessoa normalmente fica sem dor e fica bem. Uma pequena percentagem de pessoas pode ficar com uma dor prolongada mesmo após essa crise inicial da zona. Claro. E essa dor prolongada é também muito incomodativa e devemos estar atentos, e é uma das razões pelas quais nós aconselhamos as pessoas é que quando suspeitarem que possam ter zona, devem recorrer ao médico nos 3 primeiros dias. Era a próxima pergunta. O que fazer assim que suspeitarem que têm a zona? Portanto, começam por sentir um formigueiro, um ligeiro ardor, não é? Exatamente. E começam a aparecer umas manchas avermelhadas. Estes são os primeiros sinais. Sintomas. Que a pessoa deverá fazer o quê? Imediatamente ao médico? Deve ir ao médico. Despistar-se. A pessoa deve ir ao... Exatamente. É importante que a pessoa recorra ao médico. Se for uma farmácia, conseguem avaliar? Ou seja, se de todo não for possível ir ao médico, Sim. podem passar por uma farmácia e aí podem adquirir medicamentos, por exemplo, analgésicos, eventualmente um gel anestésico que nós por vezes usamos e que as pessoas podem aplicar na pele. Claro. E que ajuda a aliviar o desconforto. Mas o ideal... preferencialmente é ir ao seu centro de saúde, ao seu médico de família. Exatamente. O ideal é recorrer ao médico, porque existem determinados medicamentos, nomeadamente medicamentos antivirais, que devem idealmente ser administrados nos 3 primeiros dias após o início da crise. Que vai fazer toda a diferença, não é, doutor? Vai atacar logo o vírus, não é? A situação resolve-se mais depressa. Claro, e também evita todo o existem desconforto que a zona provoca, não é? Sim, ainda existe outra situação, que é, também normalmente damos medicamentos tipo a cortisona, é um termo que as pessoas conhecem melhor. Pois é. E esses medicamentos, além de aliviar desde logo o desconforto, ajudam a prevenir a tal complicação da dor prolongada que pode ficar após a zona. Quando as pessoas ouvem o termo cortisona, assustam-se sempre, eu sei. Mas é um tratamento muito curto. É uma dose ínfima, não é? Exatamente. É um tratamento também muito curto. É um tratamento muito curto, mas que é o suficiente para diminuir a probabilidade da pessoa ter aquela complicação que é a dor prolongada que pode durar meses, às vezes até anos. Portanto, o conselho que deixa é que não esperem muito tempo a ver se passa ou a ver se será alguma alergia. Muitas vezes pensam que poderá ser uma alergia a uma peça de roupa ou algo que comeram. Essa confusão entre zona e alergia difícil, não é? É muito frequente, mas se as pessoas, se além daquele prurido, sentirem ardência, com desconforto, com dor, devem recorrer ao médico. A outra mensagem-chave é, quando a zona se afetar o olho, as pessoas devem mesmo ir logo a um oftalmologista. Claro, muito importante. E é muito importante porque a visão é um órgão nobre e eu digo ir mesmo logo, ou seja, se as pessoas estiverem à espera às vezes da marcação de uma consulta, perde-se tempo útil. Devem dirigir-se, numa situação deste tipo de zona no olho, devem dirigir-se a um serviço de urgência de um hospital que tenha oftalmologia
no serviço de urgência Claro. para ser observadas. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Carlos Martins. Bom dia.